As paralisações e protestos contra a reforma da Previdência afetam os transportes em pelo menos 16 estados e no Distrito Federal. E nesse momento, gentilmente atendendo da Jovem Pan, está conosco o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, bom dia. Obrigado pela atenção conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, Josias. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Um prazer estar aí com vocês. Nós é que agradecemos. Governador, eu sei que Minas Gerais é um dos estados que mais estão sofrendo com essa greve hoje. O senhor tentou algum acordo não só com prefeituras, mas também com a questão do metrô? De que maneira o senhor negociou isso e como que está a situação nesse momento? Bom, o nosso metrô aqui tem uma característica particular. Ele é controlado pelo governo federal. Então, toda essa negociação ficou ao encargo do Ministério do Transporte e Infraestrutura e nós não tivemos uma participação direta. Mas a minha posição é que eu sou totalmente favorável ao direito de qualquer cidadão manifestar a sua opinião, mas totalmente contrário quando essa manifestação causa algum transtorno ao direito de ir e vir dos demais, principalmente aqueles que querem trabalhar, que querem levar e trazer seus filhos da escola e que acabam sendo prejudicados. E que essas manifestações fossem feitas preferencialmente finais de semana, para que todos tivessem a oportunidade de optar por participar ou não, porque como a maioria trabalha, não pode estar usufruindo, fazendo parte dessas manifestações, que acaba sendo conduzida na maioria das vezes, infelizmente, por banderneiros. Governador, é claro que o senhor é favorável à reforma da Previdência, já se manifestou várias vezes sobre a reforma, mas ontem o relatório foi lido na Comissão Especial da Câmara e a economia ficou um pouco mais reduzida do que o governo federal previa. De que maneira que os estados vão efetivamente entrar na reforma, governador? Bom, primeiro eu tenho de falar do meu total apoio à reforma da Previdência. Ela é uma reforma justa, porque ela vai estar exigindo mais tempo de contribuição e mais contribuição daqueles que ganham muito. O brasileiro humilde, simples, não será afetado. Isso tem de ficar claríssimo. Mas como essas corporações são poderosas e conseguem mobilizar tanto elas como parte da sociedade, nós estamos vendo aí fatos como esse de hoje. E eu tenho feito um trabalho junto aos deputados federais de Minas, todas as vezes que vou a Brasília, visito eles pessoalmente nos seus gabinetes. Aqui em Belo Horizonte, quando a agenda permite, eu os recebo também. Tenho solicitado aos prefeitos que têm contato com os deputados federais que também intercedam. É do interesse do Estado, é do interesse do município, não só de Minas, como de todo o Brasil, que a reforma os inclua. Porque não adianta o governo federal resolver a sua situação e os estados estarem falidos daqui a poucos anos, 2, 3, 5 anos. Como Minas Gerais já está falido, o processo aqui andou mais rápido, mas vai ser apenas questão de tempo para que essa situação inclua todos os estados. E quem vai ter de socorrer os estados? A União. Então, se não incluirmos os estados, nós estamos, de certa maneira, fazendo uma reforma parcial e temporária, e não uma reforma definitiva que nós tanto precisamos. Bom, a pergunta agora é de Josias e Souza. E Josias, eu só registro aqui que saiu a prévia do PIB do Banco Central indicando uma queda de 0,47% em abril, já que estamos falando sobre contas, Josias. Para você ver que a necessidade é urgente, né, de fazermos esse ajuste fiscal. Eu queria saber do governador o seguinte: há o risco de não ser aprovado essa inclusão dos estados na proposta que tramita lá no Congresso. O que eu queria saber do governador é se essa hipótese se confirma, qual é a condição que ele tem de incluir a reforma numa tramitação pela Assembleia Legislativa. O senhor dispõe de maioria para aprovar isso no estado? Josias, primeiramente, vamos falar do PIB que você citou. Essa queda no PIB, na nossa economia,
é um sinal claríssimo da necessidade que nós temos de modernizar, de reformar o Brasil. E eu digo que o Brasil continua sendo um país de práticas monarquistas, apesar da monarquia ter sido extinta aqui há 130 anos atrás. Nós continuamos com determinadas categorias que pertencem ao Estado, usufruindo do Estado e não servindo o cidadão que efetivamente paga com seu dinheiro suado os impostos e, consequentemente, os salários e aposentadoria de todos os funcionários públicos. A reforma é fundamental. Se ela não passar em Brasília, infelizmente, não só eu, como mais 26 governadores, teremos de ter essa discussão nas assembleias legislativas. E quando se trata de assembleia legislativa, eu diria que a situação fica mais difícil, mais complexa, porque a Assembleia geralmente está situada mais próximo da população e todos nós devemos lembrar aí do que aconteceu no Rio de Janeiro há 2, 3 anos atrás, em que toda a região ali da Assembleia Legislativa do Rio virou quase que um campo de guerra ali, quando foi votado exatamente isso que está em questão. A questão do tempo de serviço, da contribuição previdenciária, do funcionalismo público. Então, ela é composta por entidades que têm uma facilidade de mobilização, até porque são pessoas que se aposentam prematuramente, não têm o que fazer depois e ficam por conta de organizar movimentos. Então, é uma situação que fica mais complicada nos estados, mas eu continuo muito otimista que a reforma da Previdência Federal vai incluir os estados e municípios. Essa manobra que ocorreu nessa semana foi somente uma questão de adequar o tempo correto da inclusão, para poder não prejudicar o andamento do processo. Governador, em relação às contas aí do Estado, o Estado teve dificuldades para fazer pagamento do 13º salário. O senhor acha que ao longo desse ano a situação já está um pouco melhor ou o senhor acha que vai ter problemas no fim do ano? Josias, aqui em Minas a nossa situação é a seguinte: a cada mês que passa, o Estado acumula uma dívida de R$1 bilhão. Essa é a nossa situação. Adotando aqui muitas medidas de economia, melhorando a gestão, tornando o Estado mais eficiente, nós conseguimos fazer o impensável aqui esse ano. O ano passado, o funcionário público de Minas sequer sabia a data em que ele ia receber o seu salário parcelado, geralmente em 3 vezes. Esse ano nós estamos dando previsão e parcelando em 2. Tivemos um avanço aí. O ano passado, as prefeituras de Minas, todas as 853, não recebiam integralmente os repasses constitucionais. Esse crime é crime. Nunca foi feito no Brasil por Estado nenhum, exceto pelo PT aqui nos últimos anos. Em vez de enfrentar a situação, saqueou as prefeituras indevidamente. Nós já conseguimos normalizar esses repasses desde o dia 1º de fevereiro. O ano passado, o PT aqui também não pagou o 13º salário. Nós já estamos com 70% dos funcionários públicos com o 13º pago do ano passado. E ainda falta um restante. Tudo isso sem termos feito nada a não ser uma seriedade na gestão, coisa que não tinha aqui. Então, Minas, apesar da situação caótica, está hoje, eu diria que numa normalidade temporária. Não sabemos até quando nós vamos conseguir segurar essa situação. Estamos fazendo aqui malabarismo para conseguir isso. Então, a reforma ela é fundamental, porque é questão só de mais 1 ano, 2 anos, nós termos uma situação muito pior do que a do passado. Vai ser simplesmente o caos. É não ter remédio algum em hospital público, é não ter dinheiro para colocar gasolina nas viaturas da polícia e assim por diante. Então, a tendência é essa, porque o que o Estado gasta com pessoal e principalmente com aposentadoria,
sobe, aumenta vegetativamente. Eu não tenho condição de controlar isso. Todo mês são mais 1.000 aposentadorias concedidas, todo mês há reajustes aqui automáticos de salário, e se nós não tivermos esse freio, nós vamos ter o caos, não só em Minas, como eu disse, como em outros estados também. Só que vão demorar um pouco mais. Ok, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, gentilmente atendeu ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Mais uma vez, governador, obrigado pela atenção e conte conosco para uma próxima entrevista. Um abração, obrigado. Bom dia, tudo de bom para vocês. Um abraço.